No Acre, desde fevereiro, a população sofre com problemas relacionados às cheias dos rios. A situação mais crítica foi a da capital, Rio Branco, onde cerca de 5.000 pessoas foram afetadas diretamente com a enchente. Mas o estado sofreu uma verdadeira crise por conta da cheia do Rio Madeira. Confira os detalhes na reportagem especial feita pela equipe de jornalismo do Acre. As imagens aéreas revelam a dimensão da enchente do Rio Acre. Entre fevereiro e março de 2014, o nível das águas ultrapassou pelo menos 4 vezes a cota de transbordamento, que é de 14 metros, e mais de 15 bairros da capital acreana ficaram embaixo d'água. Baixada da Bitasa, Taquari e Ayrton Senna foram alguns dos mais afetados. Aproximadamente 5.000 pessoas, entre homens, mulheres, crianças e idosos, ficaram desabrigadas ou desalojadas e tiveram que ser levadas para um abrigo improvisado no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco. E todas as alagações, depois que eu cheguei aqui, porque eu morava em Cruzeiro, né? Eu cheguei aqui já faz 3 anos e essas alagações que já houve lá, eu já passei lá. Quando enche lá, a gente corre para cá. É a melhor solução que tem, né? Porque se não for esse lugar aqui, como é que ficava, né, a nossa situação? Então, que essa situação, né, minha filha? A situação que a gente tem que passar e tem que agradecer a Deus, porque vem de Deus, né? Com a constante elevação do nível das águas, novos abrigos tiveram que ser criados. Além do Parque de Exposições, o ginásio coberto e um dos prédios do Serviço Social do Comércio, o SESC, receberam famílias. Foram semanas de angústia e ansiedade até que todos pudessem voltar às suas casas. Agora é só esperar, né? Porque tá vazando no momento, mas enquanto isso a gente está aqui. Qualquer coisa se encher mais, a gente vai, pede ajuda ao Corpo de Bombeiros, eles vêm tirar a gente. Em virtude dos problemas causados pela enchente, o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, decidiu decretar situação de emergência na capital acreana. Situação que foi prorrogada nesta semana e vale por mais 90 dias. De acordo com a prefeitura da cidade, até o momento, R$ 940 mil foram repassados ao município. Com a prorrogação do decreto, a capital acreana, Rio Branco, deve receber mais R$ 1,5 milhão para assistência às vítimas da enchente. Ao todo, já foram gastos quase R$ 6 milhões com problemas relacionados à enchente somente na cidade de Rio Branco. A gente está fazendo a gestão da situação, né? Desde quando o nível do Rio Acre atingiu a primeira vez 12 metros, ainda no mês de janeiro, a gente já fez a construção de 100 abrigos. E na conduta do plano de contingência. Mas a quarta maior enchente da história na capital acreana estava longe de ser uma grande crise diante do que viria pela frente. O nível histórico do Rio Madeira acabou impossibilitando o acesso de veículos pela BR-364, única via terrestre que liga o Acre às demais regiões do país. Olha, está sendo feito um monitoramento juntamente com os órgãos de Defesa Civil e DENIT. Então, esse monitoramento está sendo feito e qualquer novidade a gente passa a informação. Nós estamos mantendo contato quase que diário com o DENIT e com a Polícia Rodoviária Federal. Por enquanto, o problema que nós sentimos foi no abastecimento do asfalto, porque as balsas vêm de Manaus e o porto alagou lá em Porto Velho. Então nós vamos ter que usar uma alternativa, porque o asfalto já não terá mais. Com a interdição, alguns produtos essenciais ficaram em falta. O leite se tornou vilão na mesa dos acreanos. Alguns supermercados tiveram que limitar a compra de produtos por cliente. O gás de cozinha também se tornou um vilão e balsas tiveram que trazer gás do Amazonas. Foram quase 600 toneladas de gás para a capital e interior. Frutas e verduras passaram a ser compradas na agricultura familiar, nas feiras da cidade. Nos postos de combustíveis, a situação ficou ainda mais crítica. Temendo principalmente a falta de gasolina, motoristas formaram filas imensas. Porque eu acho que o governo não tem culpa não, que a vontade de Deus, o rio ter alagado lá o Madeira, né? Aí nós quem estamos sofrendo mesmo, né?
De jeito que um sofre, nós sofremos também. Quem tem melhor que os outros, não. O governador do Acre, Tião Viana, foi obrigado a decretar situação de emergência no estado. O que é um índice já impressionante, é considerado por alguns já o maior desastre ambiental que a Amazônia já viveu, e nós temos uma situação de quase isolamento pleno por via rodoviária na BR-364, no lado de Rondônia. Com a crise estabelecida, o Peru, país que faz fronteira direta com a cidade de Assis Brasil, no interior do Acre, virou alternativa para o abastecimento de produtos, como a gasolina. Quase 300 mil litros de combustível chegaram ao estado por meio da Estrada do Pacífico. A equipe agora operacional vai realizar a inspeção. A inspeção inclui também o documental. O carro estando ok, nós vamos iniciar a descarga. A nossa ideia é que esses veículos sejam descarregados até o amanhecer. Aviões da Força Aérea também foram utilizados para transportar gêneros alimentícios que acabaram ficando retidos em Porto Velho. As ações foram feitas, primeiro, garantir o abastecimento. O governo está atento a todo momento para garantir todo o abastecimento. 17 voos já foram feitos de Porto Velho para cá, tem 3 aeronaves. Uma aeronave C-130 e 2 C-105, trazendo esses abastecimentos para Rio Branco. Foram transportados 117 toneladas de alimentos como verdura, hortifruti granjeiro, e foram transportados também 1.311 toneladas em carretas e caminhões cedidos pelo Exército e carretas de particulares também, que nós conseguimos passar nos pontos alagados na BR-364. No entanto, o volume de produtos foi insuficiente para abastecer a população. Na BR-364, a situação ficava ainda mais crítica com um constante aumento do nível do Rio Madeira. Quem se arriscou a passar de caminhão sofreu muitas dificuldades e o prejuízo incalculável. O ponto que nós estávamos de lá desde o começo, lá eu passei 4 dias, aí depois atravessamos na balsa umas 3 horas de viagem, para chegar nesse ponto aqui mais alagado. Aí eu fiquei mais 4 dias. Agora estou tentando passar para cá, meu caminho ainda está ali em cima da prancha, para tentar passar para Rio Branco, e eu tenho que voltar para Porto Velho. A gente ainda não calculou o prejuízo, mas o prejuízo é bem grande pelo fato da gente ter vendido mercadoria e revender a preço menor, porque a carne ela fica um pouco, vários dias na carreta, né? E ela perde um pouco da qualidade, então a gente tem que vender ela mais barata. E também a empresa já entrou em férias coletivas, né? E carreta também que a gente chegou a perder por o pessoal ter saqueado ela, entrou água dentro, a gente veio. Mas a gente não calculou ainda os prejuízos. Durante cerca de 2 meses, homens do Corpo de Bombeiros do Acre realizaram uma verdadeira operação de guerra para tentar garantir o tráfego de veículos na rodovia. Uma tarefa nada fácil. A operação aqui ela começa às 5 horas da manhã, a gente desloca aqui para o local. No primeiro momento a gente faz balizamentos dos locais mais profundos para desviar as carretas, os caminhões para os locais mais altos, né? Caso tenha algum problema, nós temos as máquinas para puxar. Quase um mês após o Rio Madeira atingir o maior nível da história, a natureza finalmente deu uma trégua. O volume das águas baixou e os caminhões voltaram a abastecer o estado do Acre com produtos essenciais. Mas por conta da interdição da rodovia, o Acre deixou de acionar incríveis 600 milhões de reais ao Produto Interno Bruto, o PIB, em comparação com o mesmo período no ano anterior. Agora, o estado se recupera aos poucos, mas com muita força de vontade de um dos maiores problemas econômicos e naturais que já vivenciou.
Em instantes, motoristas enfrentam dificuldades na travessia do Rio Madeira. Saiba quais são elas já já.